Estamos aqui de um jeito diferente e eu vou pedir para a Magnífica se apresentar. Por favor, minha gata. Olá, oizão, eu sou a Priscila, namorada do William de Souza, e fui convidada, né, para estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Então vamos lá para um questionamento. Para essa mente questionadora. Não a E minha, tá? A dele. É! a primeira pergunta, minha gata, de tantas conversas que a gente tem seria: o que é a vida para ti? De um jeito que o teu coração vê. A vida é uma bênção. É uma bênção e talvez com a palavra bênção vem junto oportunidade. Eu vejo a vida assim como uma bênção que a gente tem, né? De estarmos aqui no agora. E é uma oportunidade de ser, uma oportunidade de fazer. E aí, junto, né, com a palavra vida, vem o viver. E aí eu acho que o viver, ou a forma que se vive, é, é o que talvez traz um pouquinho mais de questionamento, traz um pouquinho mais de dúvidas, traz um pouquinho mais se estou fazendo certo, se estou fazendo errado, ou o que deveria fazer. Mas a vida por si só, para mim, ela resume como uma bênção e com um significado muito grande de oportunidade, de oportunidade. Oportunidade. É, A vida é bênção, a vida é oportunidade, a vida é o viver acontecendo. é. A oportunidade de estar no aqui e no agora, como eu falei, né, do ser e do fazer diferente, do ser e fazer igual, e aí cada um vai diante das suas escolhas, diante daquilo que tem para si, e principalmente o viver, né? Aquilo que é a forma como a gente vive. Eu acho que isso tem um peso um pouquinho maior. Não que a vida não tenha, né? Porque não tem como viver sem uma vida, por exemplo. Sim, Mas a forma como a gente decide viver essa vida, eu acho que é o que tem todo o significado, talvez o grande X da questão, né? Porque vida, quem está vivo tem vida, né? Mas a forma que a gente vive essa vida é o que realmente tem um significado mais profundo, assim, e isso vai de cada um diante do seu interno, diante das suas experiências, diante da sua própria vida. Então, acredito que a vida ela é uma bênção, sim, internalizada como oportunidade, sim. e que o mais profundo nisso tudo é a forma como que eu vivo essa vida, o que eu faço com essa vida que eu tenho, a forma que eu vejo, a forma que eu enxergo. E aí aqui engloba N, né, situações, N experiências. E para ti, meu rei, o que é a vida? Que bênção, que bênção. Primeiramente, que bênção. E para trazer um pouquinho também, antes de responder o que é a vida, para mim, essa ideia aqui de fazer esse vídeo, ela veio de conversas que a gente tem, que a gente conversa no dia a dia e conversamos sobre compartilhar, fazer um vídeo assim. Já pensamos o que umas 2 vezes em fazer É, esse por vídeo? aí. Os nossos cafés da manhã, almoço, janta, momentos, né, que temos conosco em casa são sempre de muita conversa, muita conversa. E algumas vezes a gente já verbalizou, né, meu Deus, se alguém filmasse isso aqui, daria uma reflexão e tanto. Será que mais alguém pensa dessa forma que pensamos? Então, já passaram algumas vezes esse momento. Hum, Colapsou. colapsou, é isso aí. E então, respondendo para mim o que é a vida, para fazer um complemento dessa abençoada visão aqui, acredito que a vida é o momento presente, como a gente tanto conversa, como a gente tanto fala, né? E se a gente está presente, a gente sente a vida acontecendo. Tenho a vida como um dom, né? Porque matematicamente, para estarmos aqui,
é quase impossível, a chance é uma em não sei quanto de um ser humano ganhar a vida. Então a vida para mim é um dom. E é a presença, é o pensar sobre os pensamentos, é sentir o que precisa sentir, é enxergar uma situação de vários ângulos diferentes. A vida é aquilo que a gente fala, uma passagem aqui na Terra, e muitas vezes a gente olha para a vida, olha para as situações e acaba se definindo por elas, mas a vida é muito mais do que isso. Ela é feita de momentos e a gente pode escolher como quer se sentir nesses momentos. É um pouquinho do que é a vida. Pergunta número 2. Vamos ver o que vem por aí. Já que não tem um script, não tem nada. Não é uma pergunta, mas o teu compartilhado sobre a espiritualidade na vida, ou a vida e a espiritualidade, ou se não tem como desconectar uma coisa da outra, mas como que tu enxerga, fazendo a pergunta agora, a espiritualidade? O que é o ser humano e a espiritualidade? Qual é o grande tchan da vida com a espiritualidade? Para mim, né? Diante das crenças que tenho, diante daquilo que eu acredito, não há como desvincular a espiritualidade de vida, né? E não que a minha vida é em prol da espiritualidade também, não é isso. Mas diante do meu entendimento, diante das conexões, diante da minha frase, né, que tu sabes que é o meu mantra, de que nada é mais poderoso do que a fé em Deus e no bem, eu acredito que há sim um vínculo e que há sim uma conexão. Hoje, depois de muito estudo, depois de muitas quebras, né, de padrões, depois de muita mudança interna, reflexão, hoje eu tenho o entendimento que a espiritualidade não é aquilo que eu aprendi quando eu frequentava uma igreja. Ela é completamente diferente, né? É de fato eu olhar para o outro e ver nele um ser humano sim, com todas as suas singularidades, com todas as suas particularidades, e eu ter amor pelo aquele ser humano, né? Eu ter a empatia e aí a espiritualidade, ela faz a gente compreender que a gente pertence ao Uhum. todo, e ao todo quando eu digo aqui, desde um todo de abundância, de merecimento, de viver uma vida de paz, e aqui não é sobre falar sobre a teoria do atrair, da atração, né? Lei da É atração. sobre a lei da atração, não é isso, porque hoje também parece que tudo se resume a isso, né? Mas eu vejo a espiritualidade, eu vejo Deus, eu vejo Jesus, os seres de luz que a gente tanto fala, né? E que talvez haverá um outro momento para isso, não sei. Eu vejo que tudo está conectado e que a espiritualidade ela quer sim que nós vivamos bem, que nós tenhamos paz. E isso tudo começa dentro da nossa mente, isso tudo começa dentro da nossa cabeça, isso tudo começa dentro da nossa busca hoje, né? Palavras que estão, não vou dizer banais, mas palavras que estão sendo comuns, o despertar, mas é sim o voltar para dentro. Sim. Tu estás, né, em reflexão contigo, tu começa a ver que tal coisa que te foi ensinada não tem sentido e, e diante disso tudo que eu entendo, que é só uma parte, eu vejo que não tem como desconectar espiritualidade de vida. E também aqui não é uma justificativa de eu faço somente o bem porque eu sou uma pessoa espiritualizada, não é isso. Sim. É como eu costumo verbalizar algumas vezes, a gente não elogia alguém porque essa pessoa não rouba, ou porque essa pessoa é o mínimo, né? Mas a espiritualidade, ela te faz sentir conectado com o todo. E quando a gente sente essa conexão, a gente passa a olhar diferente para a natureza, a gente passa a olhar diferente para o outro, a gente passa a tentar entender o que o outro está passando.
talvez a tão falada empatia, Sim. né? Compreender também as situações que acontecem. A gente não entra naquela questão de que precisamos sofrer, de que somos pecadores, e sim o que essa situação está de fato querendo, né, me ensinar, sim, em qual momento eu permiti que isso me atingisse da forma que me atinge. Eu acho que a espiritualidade, ela faz tu ter um olhar para a vida de leveza, né? Inclusive uma vez nós já conversamos sobre isso, que é a leveza, leveza para a vida, leveza para o viver, e tira o peso do sofrimento, ela tira o peso do sofrimento. Ela traz aquilo que Jesus, quando veio para essa terra, tanto ensinou, né? Sobre principalmente o amor, Sim. sobre o perdão, sobre o outro, sobre o próximo, né? Jesus não falava sobre aquele que estava do outro lado do mundo, é sobre aquele que está perto de ti. Se tu não amar esse que está perto de ti, se tu não tentar talvez, né, entender, mas certas coisas são injustificáveis, mas tu tem um olhar de compaixão para essa pessoa, e emana, né, para ela paz, e emana para ela amor, e emana para ela justiça, e que seja feita também a justiça divina, Sim. é o que realmente faz sentido, assim. Então, eu, Priscila, falando, e quando eu digo eu falando, e diante das crenças que eu tenho, né, que é aquilo que eu acredito, eu não tenho como desvincular a vida da espiritualidade. Até porque nos momentos de presença são os momentos que a gente sente ainda mais a presença de Deus, nos momentos que a gente precisa e nos momentos que a gente não precisa, a gente sente a presença de Deus, lavando uma louça, que são aquelas coisas que a gente tanto conversa nas nossas inúmeras conversas, né? Sobre o estar emocionado, sobre o viver emocionado. E eu vejo que isso tudo a espiritualidade ela traz essa vida com leveza. Quando se estuda, não digo somente livros, mas quando se põe em prática aquilo que se acredita. Sim. Não sei Perfeito. se respondi, né? Vi que fiz Perfeito. muitas voltas, mas Uma visão sobre espiritualidade é a tua visão, como tu trouxesse para Priscila. Isso é espiritualidade, né? para mim não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Sim, ser Não humano tem. e a espiritualidade é tudo uma coisa só. É uma coisa só, que daí quando a gente passa, né? Quando se tem um entendimento que tudo é uma consciência, que tudo é conectado, eu sei que se eu desejar o mal para o outro, né? Se eu olhar o outro mal intencionado, eu sei que aquilo não vai atingir o outro. Aquilo vai nos atingir, porque estamos todos, né? Sim, Todos somos um, todos estamos aqui, todos estamos nesse momento e, e realmente tudo está conectado, assim, então não vejo uma desconexão entre os dois, sabe? sim. E para ti, meu rei, como que tu vê vida e espiritualidade? Vida e espiritualidade. Eu partilho dessa tua visão que a espiritualidade faz a gente sentir que somos um com o todo, né? Somos todos um com o todo, somos todos um aqui na Terra, porque vem dessa tua fala agora para o final de que não adianta eu desejar o mal para o outro pensando que estamos separados e que só ele vai sofrer. E até sempre compartilho também que sempre que eu emano alguma coisa, eu estou sendo um canal daquilo, então também passa por mim, Sim, né? Se eu estou desejando mal, eu estou filtrando e canalizando, ele passa por dentro da minha essência e é direcionado para outra pessoa. Assim como se eu faço bem, eu me encho de luz, eu me encho do bem, desse amor incondicional, né, que tenho todo, e emano para aquela pessoa também. Então, acredito que é comum pensar que espiritualidade é espiritual, como está no nome. É um outro plano, é um espírito que aparece, é um fantasma, é uma coisa que não é daqui, né? uhum, Mas, novamente falando, eu partilho dessa ideia. Espiritualidade e nós humanos, né?
Não tem como separar. Embora eu esteja falando de duas coisas, parece que tem separação aqui, mas não tem. É que daí vem a crença nossa, né? Sobre o que somos seres aqui, né? Estamos numa consciência, vivendo, experimentando. Então, acredito que seja, né? Por isso que não tem essa separação. Não tem essa separação. E é aquilo que complementa toda essa conversa, aproveitando os ganchos que tu trouxe, né? Não tem como desvincular. E se a gente para refletir com presença, a gente entende que existe uma consciência dentro da gente, que existe uma reflexão. A gente começa a entender que somos abençoados, que cada dia é uma bênção, já juntando com a primeira pergunta também. Então, a espiritualidade, se eu fosse resumir numa frase, é isso. Ela faz a gente entender que somos todos um, que pertencemos à abundância, que Sim. pertencemos ao amor incondicional, Que merecemos, né? que merecemos. Que merecemos. O merecer, o pertencer, porque já está tudo dentro da gente, a gente acessa, né? Então, somos seres espiritualizados. E na espiritualidade há seres, talvez de uma outra forma. Aqui nesse mundo, aqui nesse plano, nós vivemos essas experiências guiados e abençoados e ensinados também pela espiritualidade. Então, sim, não tem como desvincular e ela nos mostra que somos todos um. conectados. Conectados. E agora trazendo uma terceira pergunta para a gente fazer um encerramento aqui, embora a gente poderia gravar, né? Horas e horas de conversas. Se tu fosse deixar uma única mensagem, ela pode englobar muita coisa, mas o que a tua essência quer falar para esse mundo? Uma mensagem atemporal, mas dita nesse hoje. O que essa essência sente hoje e quer passar para o mundo? Qual é a mensagem que tu deixaria? Olha, a mensagem talvez, né? Talvez não, a mensagem que eu deixaria é o acreditar e principalmente a frase que tem sido, já está presente no meu diário há uns 2 anos, diário que eu digo, né, de verbalização, de que nada é mais poderoso do que a fé em Deus e no bem. Isso faz parte da minha essência porque é isso que eu acredito. E que quando a gente acredita, quando a gente intenciona, quando a gente faz o bem, não tem nada, e nada que pode ser, né? Nada vindo do outro, nada que aconteça, nada. Porque a fé em Deus, porque fazer o bem é o que a gente tem de mais precioso, o que a gente tem de mais poderoso. Então, nesse momento, nesse hoje, nesse agora, nesse presente, é essa mensagem que eu tenho para deixar, talvez em algum outro momento vindo aqui, né? Em alguma outra conversa, a mensagem seja outra, mas hoje o que pulsa no meu coração é essa frase, que é o que eu vivo, ela que é o que eu acredito. E quando a gente acredita, as coisas acontecem. As coisas simplesmente acontecem. Quando a gente acredita, intenciona e faz o bem. Que bênção, que bênção. Amém, meu rei, amém. Amém, minha gata. Então, um fechamento com chave de ouro para esse todo, essa mensagem poderosa. Gratidão, minha gata. É nóis. Gratidão. Ai, meu Deus, eu te amo. Gente, como em todo vídeo, desejo um forte abraço e até o próximo vídeo. Com periquitinhos cantando. Fechando com chave de ouro. Assim é.